Google Drive, eu vou abrir um dos documentos que vocês compartilharam comigo no Desafio 3. Eu vou trocar meu usuário para o usuário do IFSC. Abrir aqui o meu Google Drive. Compartilhados comigo. E aqui estão, então, todos os documentos que foram compartilhados comigo. Eu vou abrir o documento do Maicon Cunha. O Maicon já começou o glossário de informática dele, certo? E à medida que eu vou observando e consultando o documento do Maicon, ele também pode entrar, consultar e editar o seu documento. Isso porque nós estamos com esse documento compartilhado. Aqui no botão compartilhar, como eu disse para vocês na outra aula, é onde a gente pode encontrar, então, quem são os usuários para que tem acesso a esse documento. Então, o Maicon é o proprietário e eu fui adicionada como editora. Se eu sou editora, eu posso alterar, posso incluir comentários, posso fazer qualquer tipo de mudança, formatação dentro desse documento. Eu poderia ter sido adicionada como leitora, nesse caso eu só poderia ler o documento. Ou comentarista, eu poderia ler e fazer comentários sobre o documento. Mas eu pedi para vocês me adicionarem como editora, porque assim eu posso fazer pequenas correções se necessário. Bom, no documento do Maicon eu posso observar, fazer mudanças e posso acrescentar comentários. Então, esse botãozinho aqui, ó, de adicionar comentários, é o foco da nossa aula de hoje. Vamos imaginar o seguinte, eu quero comentar que o Maicon não alinhou esse parágrafo de forma justificada, ele não usou o alinhamento justificado como dito no modelo. Então, eu vou selecionar esse parágrafo que não está alinhado e aqui, ó, eu posso fazer um comentário ou uma sugestão, sugerir algum tipo de edição. Nesse caso, eu vou adicionar um comentário. Então, eu vou colocar aqui, alinhamento justificado. Vejam que ele apresenta o usuário que está criando o comentário, que sou eu, certo? E ele dá aqui então a opção de comentário ou cancelar. Eu vou clicar aqui em comentário para postar esse comentário. Então vejam, nesse momento o Maicon foi notificado desse comentário. Ele recebeu pelo e-mail dele uma informação de que a professora, o usuário, Michele Alda Rosso Guizo, comentou esse documento. Assim ele pode ter acesso ao que foi comentado e abrir o documento direto do e-mail dele, certo? Vou comentar mais algumas coisas aqui no documento do Maicon, tá? Vou incluir aqui também, ó, que ele deve usar maiúscula, usar letra maiúscula. Opa, maiúscula. Vejam que o comentário é uma mensagem para o editor de considerações, informações que podem ser colocadas, então, né, que precisam ser ajustadas no e-mail. Quando eu estou discutindo um documento com outro usuário, quando eu estou construindo coletivamente esse documento, essa ferramenta ela é muito importante, porque ela pode servir como uma ferramenta de troca de ideias. Eu posso fazer comentários, sugestões, pontuar afirmações para o usuário que está editando comigo. Então, é uma ferramenta bem importante no momento de nós estarmos produzindo um texto de forma coletiva. Aqui tem um outro termo que o Maicon utilizou, a figura. Então, eu posso estar comentando, né, todo o documento dele, sempre selecionando, formatar, termo. Nesse caso, eu quero que ele use maiúscula, né? Que o termo GPU aqui está sendo utilizado com letra minúscula. Bom, e aí, o que o Maicon vai fazer com esses comentários que ele recebeu? Bom, quando o Maicon abrir esse documento, ele vai ver dessa forma, vários
comentários, né, colocados no arquivo dele. O que ele pode fazer então? Ele pode clicar nesse botão aqui, ó, e dizer assim: resolvi o comentário da professora. Então ele pode vir aqui, selecionar o texto. Eu vou selecionar para o Maicon e vou ajustar. Clicar aqui no justificado, né? Alinhamento justificado. Bom, então ele resolveu esse comentário para mim. Então o que ele pode fazer aqui? Ele pode responder corrigido, por exemplo. Nesse caso, né, vai aparecer eu respondendo para mim mesma. No caso do Michael, vai aparecer o Michael respondendo um comentário meu. Então, você pode colocar aqui, ó, corrigido. Mas esse comentário pode sair daqui, porque essa é uma ação que eu já acertei, é uma ação que eu já fiz. Então, além de responder, eu posso também clicar nesse botãozinho aqui, ó, que é de marcar como resolvida essa ação. Pronto, aquilo que foi pedido naquele comentário foi resolvido. Essa discussão foi resolvida. Caso esse comentário que foi incluído tenha que ser resolvido por um editor específico do texto, um texto pode ter um editor, dois, três, quatro, eu posso ter 5 pessoas trabalhando nesse texto. Eu gostaria que determinado usuário resolvesse esse comentário, ou atendesse a essa sugestão, ou verificasse essa situação. Então, para marcar uma pessoa em específico que deve responder o comentário, quando eu tenho, no caso, muitas pessoas envolvidas no texto, eu vou usar o arroba. Então, o arroba marca dentro do comentário uma pessoa específica que eu gostaria que lesse essa observação. Então, eu posso colocar aqui arroba e inserir o nome da pessoa. Essa é só uma sugestão, tá, pessoal? Arroba Pedro Rosso, que é um dos nossos professores, eu vou clicar em responder. Aqui ele não vai permitir porque o Pedro não é editor desse documento, então ele já vai me informar, olha, você está inserindo um comentário para o Pedro, mas ele não vai conseguir responder. Então, sempre que eu for marcar uma pessoa, ela precisa então fazer parte desse documento. Todos os comentários realizados, feitos dentro do texto, podem ser consultados então com esse botãozinho aqui, abrir histórico de comentários. Você pode consultar todos os comentários que foram feitos nesse documento, você pode consultar só os comentários feitos para você, os comentários que ainda estão em aberto, não foram resolvidos, ou ainda os comentários que foram resolvidos. Você vai descer aqui, ó, e vai poder observar, né, o que foi comentado. Você pode, de repente, reabrir um comentário, você não resolveu por engano, por exemplo. Pode, então, vir aqui reabrir, se você clicou em resolver por engano. Então, aqui do ladinho do botãozinho compartilhar, você encontra, né, uma forma de abrir o histórico de comentários. De todas as modificações que nós temos feito nos nossos documentos, elas estão guardadas, estão armazenadas dentro do que ele chama de histórico de versões. Então, no menu arquivo, você encontra os históricos de todas as versões realizadas no seu texto. Veja que aqui, ó, eu posso ver históricos de versões. Então, eu consigo acompanhar a data de criação do documento, quando foram feitas a data de criação do documento, quando foram feitas as adições, as alterações. À medida que eu clico numa dessas datas, ele me mostra a versão daquele dia. E ele vai marcar tudo que foi feito pelo usuário naquele dia. Então, dados que foram excluídos, dados que foram formatados, veja aquilo que foi inserido, ó, que o Maicon colocou. Então, ele permite acompanhar como esse documento foi sendo modificado ao longo do tempo, a partir do histórico das versões. Se eu clicar nesse botão aqui, ele vai restaurar essa versão, ou seja, essa versão vai passar a ser a versão oficial. Então, vejam que esse botão, né, é bem delicado, porque eu passo como oficial uma versão que é antiga, então tem que tomar cuidado com esse botão, mas que é uma ferramenta bem interessante, porque eu consigo acompanhar o fazer, né, como esse documento está sendo executado desde o início.